Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo aqui ao nosso canal para mais um vídeo. E hoje eu vou ter que responder uma questão que eu recebi pelo menos uns 30, 40 WhatsApps com uma arte feita aqui com uma suposta frase do professor LGBTQI+, Jean Willis. E aí o pessoal quer saber o que eu acho dessa frase. Então, como eu não sei se é realmente dele, eu vou fazer o comentário do conteúdo da frase e não da pessoa dele. A pessoa dele, para mim, é irrelevante. Mas a frase que colocaram, seja na boca dele ou não, ela é interessante da gente fazer um comentário aqui no canal, porque o nosso canal é de apologética. E apologética no sentido abrangente. E como o marxismo é uma seita, e nós estamos precisando muito falar disso, nós vamos então tratar dessa questão, porque não é só de marxismo aqui, tem ideologia de gênero e mais algumas coisas. Então, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso com você. Mas antes, pessoal, por favor, você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se possível, curta o nosso vídeo, mande para os amigos, nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Também, se você quer concorrer todo dia 30 a uma Bíblia apologética com apócrifos do ICP e a 3 kits de livros do CACP, vai lá, se inscreva no nosso Apoie-se. Esse canal do Apoie-se é um lugar que nós recebemos patrocínio. E ali você coloca qualquer valor que não lhe seja pesaroso, que não lhe seja penoso, e todos os meses você concorrerá a um brinde aqui ou algum sorteio nosso aqui, tá bom? Também baixe o app do CACP para ter na palma da sua mão todas as informações aqui do nosso canal. Vamos para a frase? Vamos lá. A frase supostamente de Jean Willis diz assim: sim, estou voltando. Nossa primeira pauta será mudar o conceito de laicidade do nosso país. Chega de dar poder a pastores, padres e diversos crentes para usar a Bíblia para ofender e criminalizar práticas naturais como o uso da maconha, relações homoafetivas. Só há um jeito: banir a Bíblia de todo o território nacional. Eu, pessoalmente, gente, acho muito difícil que o Jean Willis tenha falado isso. Porque se ele falou, ele perdeu a sanidade. Como um professor que ele é, acho que ele é de filosofia, de história, ele sabe que a Bíblia é um documento histórico e mesmo que eu fosse um ateu, eu apreciaria a Bíblia Sagrada enquanto documento antropológico. Para nós cristãos, ela é muito mais que isso. Ela é a palavra de Deus. Mas mesmo para uma pessoa não religiosa, ela não é um livro de se jogar fora. Pelo contrário, ateus, antropólogos, sociólogos, geólogos, e assim vai, arqueólogos e etc., sempre tiveram na Bíblia um livro antigo de pesquisa. Então, eu não acredito que o Jean Willis falaria uma bobeira dessa envergadura. Se ele falou isso, ele perdeu um pouquinho de lógica, ele perdeu completamente a razão. Então, da minha parte, acredito que ele não falou isso. Agora vamos analisar as outras questões sobre pastores e padres terem opiniões sobre qualquer coisa que seja. Nós somos livres. Artigo 5º da Constituição diz claramente que é livre a manifestação do pensamento. Então, os pastores, os padres e os demais clérigos de qualquer profissão de fé têm no Brasil, enquanto a nossa Constituição estiver em vigor ainda, têm o direito de se expressar do jeito que quiser. Somos livres. Então, ninguém pode rechaçar a nossa liberdade. Se eu quero falar de Bíblia e política, eu posso e devo. Se eu quero falar de, no caso aqui do nosso canal de apologética, religiões comparadas,
seitas e heresias, qual o problema? Somos livres. Inclusive, eu tenho aqui no canal do CACP uma citação, olha de quem? Do ministro da Dilma Rousseff, o senhor Edson Fachin. Olha o que ele fala numa liminar do Supremo Tribunal Federal. A liberdade religiosa não é exercício apenas em privado, mas também no espaço público, e inclui o direito de tentar convencer os outros, por meio de ensinamentos, a mudar de religião. O discurso proselitista é, pois, inerente à liberdade de expressão religiosa. Então, olha, senhoras e senhores, o ministro da Dilma Rousseff, o advogado da Dilma Rousseff, falando uma grande verdade aqui numa decisão do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a liberdade religiosa, ela é expansiva. Eu posso, inclusive, fazer prosélitos e posso ser feito de prosélito. E dentro desse trabalho, desse contexto religioso, eu posso expressar minha posição política, eu posso expressar minha posição da questão antropológica, da minha questão da visão da ciência através da Bíblia. Eu sou livre para assim proceder. A outra coisa que esse texto fala, e eu não acho que seja do Jean Willis, é com relação ao uso de maconha. Bom, a Bíblia, não só maconha, mas qualquer coisa, ela proíbe o vício. Paulo deixa claro que eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Então, o vício na Bíblia é condenado pelo texto sagrado. Nós também já tivemos aí N experiências pelo mundo afora, que aonde foi liberado as drogas, o resultado foi péssimo. Desde a Holanda até aqui na América Latina, aonde a maconha ou qualquer outra droga foi liberada, foi um insucesso, foi um fracasso. Então, liberar as drogas não traz benefícios para o país que assim procede. Pelo contrário, gera um maior número de dependentes e depois que a pessoa se torna dependente, gente, escute isso. Quem traz essas informações são as casas de recuperações, tanto evangélicas quanto não religiosas. De cada 10, você recupera 1 ou 2. Então, se você deixar 10 ficar viciado, você só vai recuperar 2 no máximo. É uma catástrofe, é uma destruição da família, é um arraso social. Então, liberalização das drogas, jamais. Não que o PT não queira. Não que a esquerda não deseja, é fato, eles querem isso, mas eu até acredito que o Jean Willis seja a favor disso, porque ele já falou isso publicamente, mas não sei se ele falou neste texto específico, mas que isso aí é a vontade do PT e dele, isso é, mas nós somos contra. Outra coisa que ele fala sobre relações homoafetivas. Olha, os homossexuais, eles têm já direito garantido de viver como ele quer viver. Aliás, cada um aqui no Brasil vive como quer. Diante de Deus você responderá depois. Agora, a Bíblia Sagrada deixa claro que a atividade homossexual é pecado e um pecado abominável diante de Deus. Como é o adultério. O adultério no Brasil deixou de ser crime. Hoje pode, no máximo, dar direito... Quando você faz danos morais a alguém, então vamos supor, a minha mulher, ela comete adultério, por causa disso eu sofro, eu caio numa depressão, então eu posso processá-la e pedir direitos por danos morais à minha pessoa, porque eu fui traído, eu fui tapeado, isso ainda dá processo na esfera civil, não na penal. Antigamente era civil e penal, hoje seria só civil. Mas na Bíblia sempre foi pecado e podem espernear quem quiser, vai continuar sendo pecado. Com relação à prática homoafetiva, idem, não há como mudar a palavra de Deus.
Os marxistas tentam mudar a história, né? O Stalin chegou a mudar os livros de história mundial na Rússia. Depois deu um trabalho para poder ensinar o certo para a molecada, mas o fato é que nós não temos como mudar a Bíblia Sagrada. Só o Novo Testamento são 24 mil manuscritos do século I ao século XV. Então você não pode alterar, não tem como alterar um livro desses. E se é pecado, fechou a questão. Então, comentando em geral aqui esse print, eu não acredito que ele seja do Jean Willis, eu acho que é um apócrifo. Acredito que algumas ideias dele realmente estejam nesse texto, e isso aqui pode até exprimir a ideia de alguém da esquerda, mas eu não acho que ele seria tão estúpido para falar certas coisas aqui tão explicitamente. Não acredito. Mas, enfim, se ele falou, nós já nos colocamos aqui com o nosso posicionamento, porque entendemos que não é correto esse tipo de atitude. E, é claro, a esquerda vai vir com isso aí para cima de nós. Cabe a nós batalhar e combater o bom combate da fé e resistir a esse espírito do anticristo que virá juntamente com o Lula e com toda a esquerda. E eu sei que muitos de vocês estão com uma fé danada que o Congresso é mais de 50% conservador, mas esses conservadores, irmãos, quando vê a mágica daquelas notinhas bonitinhas, aquele dinheirinho caindo assim, aí o conservadorismo vai pro ralo. Eu acho que se sobrar 25% do Congresso fiel ao Brasil e ao conservadorismo é muito. O Bolsonaro não cooptou financeiramente o Congresso. Ele não seria da índole dele, e é correto. Mas o Lula, ele inventou, aliás, o PSDB inventou com o Fernando Henrique e o Lula incrementou. Ele até sabe como pagar, ele já numa hora dessa, ele já está pegando as contas do pessoal nas Ilhas Caimãs aí, e já está mandando grana para esse pessoal. Então, infelizmente, nós temos que orar muito, fazer muita pressão, né? Manifestos populares dentro da lei, dentro da Bíblia, e orar para que Deus tenha misericórdia desse país. Tá ok? Então é isso. Respondido aqui mais uma questão que foi inquirida. Eu acredito que isso aqui é fake news. Então, não o conteúdo pode ser até verdadeiro. Nem dele, mas do próprio partido. Mas eu acho que ele não fez essas afirmativas, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Que Deus tenha misericórdia de nós.